façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Bela Megali no Globo. A carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment de ministro da Corte. Gente, eu estou adorando essa disputa por meio de garotos de recado. Eles estão expondo as entranhas em praça pública. É suco de Brasil. Se depois disso tudo alguém ainda fizer pose de Pacheco para falar as instituições estão funcionando normalmente no país e o país é um país normal e sério, você já sabe de quem ri. Justiça seja feita, Pacheco tomou um suco de testosterona e reagiu a isso aqui, né? Magistrados já têm uma saída, devem julgar inconstitucional um eventual pedido de impeachment. Ou seja, a Constituição prevê que o Senado tem o poder de impeachment de ministro do Supremo, que é o freio e contrapeso. Mas se o Senado fizer o que tem que fazer e Rodrigo Pacheco não faz por cumplicidade, até agora, the clock is ticking. Palavras belas não me sensibilizam. Eu quero ver ação. A PEC foi uma ação, mas eu quero mais. Eu e o Brasil. Eu quero impeachment de ministro do Supremo. Pacheco, a hora é essa. Testa. Vamos ver se será inconstitucional o que está na Constituição vai conseguir anular o impeachment aprovado pelo Senado. Vamos ver como é que isso vai acabar. O Pacheco subiu um tom. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas 2 casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Eu tô com a ala que não confia, que acha que é de... Tem uma carta na manga, tem um AIS na manga. É uma bela carta. Usa. Deixa de ser cúmplice dos coleguinhas golpistas
que está agora fingindo que são uma ameaça ao poder legislativo. Faça alguma coisa, senhor Pacheco. Pois bem, Janaína Pascoal dá uma no cravo, uma na ferradura, mas de vez em quando ela joga uma coisa pertinente no ar. Vocês não acham curioso que somente agora algumas figuras públicas passaram a se incomodar com o ativismo do Supremo Tribunal Federal? Tenho visto bolsonaristas animados com os recentes movimentos do presidente do Senado. Eu compreendo, mas por que ele guardou o silêncio diante das várias decisões que derrubaram portarias, resolução e até políticas inteiras do governo anterior? Podem pensar que é hora de união para ganhar força e enfrentar essa entidade gigante chamada STF. Eu confesso que tanta mudança me intriga. O mesmo senador que defende com unhas e dentes a reforma tributária confiscatória do governo muda da água para o vinho para evitar o ativismo do judiciário e a imprensa diz que o governo está sendo arrastado para a crise? Não estamos lidando com amadores. Lembre-se sempre disso. Gilmar Mendes desmonta delírio autoritário que resultou na PEC. Olha, tamanha bajulação assim só me leva a concluir uma coisa. Pede um bônus pro chefe, vai. Pede um bônus, Reinaldo. Você merece. E eu sei que você tem hábitos caros. Gosta de uísque caríssimo, casa fora. Pede um bônus pro chefe, porque tá merecendo. É muito constrangimento em praça pública para isso. Então merece pelo menos dinheiro, né? Que é o que aquela profissão que faz qualquer coisa por dinheiro prioriza. Verinha Magalhães, em rinha de poderes, pede a democracia. Ao votar favoravelmente a PEC que atinge o STF, Wagner envolveu o governo na crise. Verinha está desconsolada que estão atacando o Supremo tucano. Há muito de picuinha pessoal e pouco de cuidado institucional nesse episódio absolutamente dispensável. Parem de brigar, vão todos para a praia. O golpe foi dado, o Bolsonaro está lá, inelegível. Vamos tornar inelegíveis aí mais alguns parlamentares bolsonaristas e vida que segue. Vamos nos amar, tucanopetistas. Quarentenem-se. Que livro vocês estão lendo? Que série vocês estão vendo? Que vinho vocês estão tomando? Dane-se o povo! Quer comprar blusinha barata? Dane-se o povo! Pacheco resolveu dar um cavalo de pau na própria imagem, uma imagem tão bonita, tão construída pela mídia, de zelador da democracia e, na verdade, cúmplice do golpe. Não pode, está tudo errado, a Verinha está agitada, com toda a razão, estão tentando estragar a maravilha, a beleza, a coesão do golpe. Tucanopetista. Isso não é justo para quem defendeu com tanto empenho esse golpe. Bateu durante 4 anos a narrativa de que todos eram golpistas, perigosíssimos. Caso decida mesmo colocar a PEC na gaveta até o ano que vem, Lira ajudará a acalmar os ânimos. Onde já se viu essa coisa de parlamentar deliberar sobre uma PEC que aprovaram no Senado? E ele ainda vai colecionar crédito com o STF, que é sempre muito importante, porque sabemos que o STF é uma agremiação partidária, política, e com uma caneta poderosíssima na mão, especialmente contra políticos corruptos, porque tem foro privilegiado, aquela coisa toda. Vai muito mal a democracia, conclui Verinha, quando os freios e contrapesos necessários para assegurá-la são substituídos pelos caprichos daqueles que deveriam zerar por ela. Caprichos, aprovar com 3/5 uma PEC para não permitir que um filho da mãe dê uma canetada e governe em substituição a milhões e milhões de votos. Onde já se viu? O mecanismo de freios e contrapesos, impeachment de ministro. Onde já se viu querer usar isso? É preciso preservar as aparências da democracia com os seus mecanismos de freios e contrapesos que jamais podem ser usados.
O que a gente quer é o arbítrio supremo enquanto ele nos ajudar nesse grande e maravilhoso golpe tucanopetista. Não briguem, camaradas! Para que trotskista e leninista vai começar a se matar agora? Para que stalinista vai dar bedelho e atacar os companheiros? Nós vamos empurrar a história rumo ao abismo do comunismo. Esse sujeito, que tem um livro sobre a década perdida do PT, esse sujeito, que é bom em memorizar datas e péssimo em qualquer análise, mas que tem um livro sobre as histórias das constituições do Brasil, e o denominador comum é arbítrio versus império das leis, está defendendo o arbítrio. A PEC aprovada no Senado, diz o professor Papagaio, é paradoxalmente inconstitucional. Bota paradoxal nisso. Uma bota paradoxal nisso. Tratou de uma cláusula pétrea. Mentira! Mentira! Se não for rejeitada, estaremos muito próximos de uma crise institucional. Puxa, ainda bem que não temos uma crise constitucional e institucional. Ainda bem que as instituições estavam funcionando perfeitamente até ontem, porque o alvo era só bolsonaristas. Como é que essa gente dorme? Como é que essa gente dorme? Coloca a cabecinha no travesseiro e lembra do que escreveu no verão passado e no que se transformou hoje. Reinaldo, Vila. Já o meu amigo Pousonov, sempre coerente e com muita inteligência e ironia, escreveu na sua coluna da Gazeta do Povo uma crônica deliciosa que eu recomendo a todos que não leram, que leiam assim que acabar a live. Deu a louca nos ministros do STF. Opa, título corajoso. Assinado por minha mulher. E ele vai contando o diálogo que ele teve com a mulher, e a mulher tentando dissuadi-lo de que ele não ia escrever mais crônica alguma sobre esses malucos golpistas, porque alguma hora ele vai acabar preso, e ela não quer ficar sem o marido, e o marido na cadeia. E no final ele assina. Não foi minha mulher que escreveu, mas ela pediu para dizer isso. Ele é muito criativo, né? Então é o diálogo da mulher dele com ele para convencê-lo em não escrever essa crônica que ele escreveu e publicou. É uma delícia de crônica, vale muito a pena. Pousonov participou do 4x4 domingo passado, é um craque. Pois bem, o governo Lula teme retaliação do STF. Vê surpresa negativa com o voto de Jacques Wagner. Líder do governo votou a favor da PEC. Medo de retaliação? Então quer dizer que o Supremo tem um acordo com o PT? Isso foi dito pelo Supremo. E pode retaliar o Poder Executivo, mas não deveria ser guardião da Constituição? Como assim retaliar? Está tudo em praça pública. E a imprensa trata com naturalidade o conchavo e as trocas de farpas entre os golpistas. E nós, cidadãos comuns, réis mortais, ficamos com esse dilema acima. Se o trem vem descendo e você pode desviá-lo, você deixa atropelar vários ministros do STF ou apenas Lula? Mas a menina inteligente parece que tinha a solução mágica. É uma gênia, essa garota. Para que decidir entre um ou outro, quando poderia ser, pelo menos no campo da imaginação, um e outro? Pois bem, falando um pouquinho mais sério agora, essa é a notícia do dia. Breaking news. Após a reação de Rodrigo Pacheco e voto do senador petista Jacques Wagner, relação azeda e ministros do STF ameaçam sair do PT e procurar outro partido ou até mesmo fundar um partido próprio. A crise está grave. E agora, o grande desafio é não deixar que figuras lílita moral, como Alexandre de Moraes e companhia, nos transformem em pessoas piores. Eu não quero vingança. Eu quero justiça e rezo até por suas almas, desde que eles se arrependam de seus pecados e peçam esse perdão a Deus um dia. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso,
Se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.